E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o pack de forros do Arquipower. Nesse pack eu coloquei algumas famílias que vão auxiliar a gente na hora de projetar forro, né? O principal conteúdo desse pack são as sancas, as tabicas e os cortineiros, mas eu incluí também outras famílias para auxiliar, tá? Eu vou mostrar para vocês o conteúdo e vou explicar como é que usa essas famílias. Eu vou começar pelas famílias mais básicas, porque não tem muito segredo de usar, tá? Então vamos lá. Quando vocês abrirem o arquivo, vocês vão receber esse arquivo de projeto que vem tudo junto já com umas demonstrações de uso, tá? Também vem os arquivos separados na pasta, claro, para você carregar no seu projeto. Eu coloquei aqui 8 forros já configurados, tá? São do Revit mesmo, família de sistema, tá? Não é carregável. Então, se você não tiver forros configurados no seu template, é só selecionar, dar um Ctrl C, copiar e colar no seu projeto, tá? Então tem forro acústico, forro acartonado, forro de gesso comum, tem uma chapa perfurada metálica, são só representações de forros que se usam com mais frequência, tem de madeira. E no meio vem as sancas, as tabicas e os cortineiros, tá? São 3 famílias de cortineiro, aliás, 3 famílias de sanca, que são essas 3 aqui, né? Cada uma vem com 2 tipos configurados, né? Uma de gesso acartonado e uma de gesso comum. Duas famílias de tabica, uma para gesso comum e uma para gesso acartonado, que é aquele perfil metálico. 2 famílias de cortineiro, que são essas 2 aqui, e uma família de fechamento, que é quando a gente quer só fazer um fechamento no final do forro, por exemplo. Que é, por exemplo, essa situação aqui, a gente tem um forro e no final tem um fechamento aqui. Eu vou começar mostrando as complementares que eu coloquei, que são uma família de grelha metálica. Então, se você tiver um projeto seu que você tiver que colocar uma grelha no forro, né, por exemplo, representar uma saída de ar e tal, já tem a família aqui prontinha. Nela, vou criar uma similar, é só colocar na planta de forro, ele vai achar o forro, clicou e ele já corta o forro, já faz tudo certinho. Se você quiser fazer outros tipos, é só clicar, editar o tipo e aí você pode duplicar aqui, colocar, por exemplo, 20 por 20. E aí nas opções tem o material que você está usando, a altura disso, né, dessa grelha, a espessura da borda, se você quiser mudar, vou colocar aqui 30 milímetros, aqui nesse arquivo está em milímetros, né, porque eu não configurei. A largura está 200, vou colocar a profundidade 200 também, ok. E lá ele já faz os outros tipos, tá? Então essa família é bem simples. A mesma coisa para a família de alçapão, se você for na planta de forro, você vai ver que a família de alçapão, ele fica com a abertura, né, o símbolo de abertura do alçapão. E da mesma forma, funciona da mesma forma, se você precisar editar os tamanhos, é só editar o tipo, ele já tem um criado aí para placa de acartonado e placa de gesso, 60 por 60, mas se você quiser é só vir aqui e mudar as espessuras, os comprimentos, tal, os tamanhos certinhos, está tudo aqui. E também vem uma família de VentoKit, que é muito utilizada em lavabos, né, para fazer a exaustão, né, a ventilação mecânica do lavabo. E tem um modelo de VentoKit que eu olhei no catálogo deles, que é esse VentoKit New Classic, e eu já deixei os 3 modelos, né, configurados. Na verdade, só muda um pouco o tamanho deles, tá? E funciona da mesma forma, é só colocar no forro, ele já corta e já fica certinho. E aí, na sequência, vem então as famílias que são as mais importantes. Eu vou mostrar essa família num projeto, deixa eu fechar esse showroom aqui. E aí a gente vai usar um projeto que eu tenho de um apartamento, que eu uso ele aqui de vez em quando. E aí a gente vai fazer um forro do banheiro da área de serviço. Eu vou começar com o banheiro, só para mostrar a planta para vocês. A gente tem aqui a cozinha e a área de serviço, e aqui no canto tem o banheiro. Vamos começar pelo banheiro. Eu vou abrir a planta de forro. Eu recomendo, né, que você faça isso sempre pela planta de forro. Dá para fazer pelo 3D e tal, mas vai ser mais difícil. Então, abre uma planta de forro. Aqui eu tenho o banheiro. Vou lá em forros. E aí eu vou desenhar o croquis do forro, né? Lembrando que a gente tem que deixar o espaço que a gente vai usar para colocar a tabica. Então, por exemplo, aqui eu vou usar uma tabica de forro acartonado. Ela está configurada para ficar com 2 centímetros. Então eu vou pegar aqui o retângulo, e aí a gente pode já desenhar esse forro coladinho aqui no revestimento, ou eu já posso dar o deslocamento aqui, para ele já desenhar com deslocamento, né? Vou colocar 2 centímetros, venho aqui, ponho aqui no cantinho, ele ficou para dentro da parede, aperto espaço para ele inverter e clico, pronto. E aqui na frente eu vou fazer uma sanca
né? Como se fosse para colocar uma luz indireta no espelho. Então eu vou deixar aqui com 15 centímetros, tá? Já vou deixar esse espaço. Antes de concluir, eu vou configurar aqui a posição, né? Onde está esse forro meu, né? Em que nível ele está, qual a altura dele. Eu uso um nível para forro, então eu vou colocar que ele está no térreo forro, que é o que eu uso, e vou deixar a 0 para ele já ficar nesse nível. Se você não usa, você vai colocar, por exemplo, no térreo a 2,60, 2,50 e tal, da forma que você quiser. Vou deixar no térreo forro, vou concluir e está aqui meu forro. Bom, vamos começar com a tabica. Eu vou vir aqui em componente, e aí eu posso vir aqui na lista de componentes, já até apareceu aqui para mim, mas é a de gesso normal, né, gesso em placas. Você pode filtrar aqui por tabica, se tiver cheio de componentes aí. E tem aqui, ó, tabica tipo 2, perfil metálico. Quando eu entrar, o ideal é que eu selecione o forro, o plano do forro para trabalhar, para ele entender que eu estou colocando essa tabica no forro, tá? Eu recomendo que vocês sempre façam isso quando vocês forem colocar esses elementos. Então, primeira coisa, coloca aqui, colocar no plano, e depois vem aqui no plano de colocação, ó, ele está no térreo. E vem aqui em selecionar. E aí você põe selecionar um plano, dá OK e passa o cursor aqui sobre o forro, ele vai destacar, destacou, clica e pronto, é só isso. E aí eu vou usar a ferramenta selecionar linhas e vou clicar onde eu quero. Então eu quero um forro, uma tabica aqui, outra aqui e outra aqui. E pronto, você já fez as tabicas do seu forro. Se eu for em 3D, tá lá a tabiquinha. Tá, em 3D bonitinho, e aí a gente já tem uns ajustes que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, aqui no final, eu não quero esse chanfro. E aí todas essas famílias, tanto de tabica, de forro, como de sanca, como cortineiro, tem esses ajustes, tá? Cliquei na tabica, ele tem aqui, se eu quero o chanfro do lado 1, lado 2. Lado 1 é o primeiro ponto, lado 2 é o segundo. Eu já reparei que quando a gente usa a ferramenta selecionar linhas, ele fica como se fosse numa ordem anti-horária. Então aqui seria o 1, aqui seria o 2, tá? Então eu não quero do lado 1, desmarca aqui, e aí ele deixa reto lá. Se você não souber, é só testar, claro, né? Por exemplo, se eu tivesse errado aqui, já acho que é o 2, vem aqui, tiro do 2, vi que não é, volta, não tem problema, você pode ajustar quando você quiser. No de baixo aqui, eu vou tirar no 2, e pronto, já corrigi as minhas tabicas. E agora eu vou fazer a sanca, mesma coisa, componente, CM, apertei o atalho. E aí vem aqui, pode colocar sanca. Sanca tipo 1, que é a sanca que tem iluminação de um lado e ela encosta numa parede. Depois eu vou passar pelos tipos certinhos. Tá, eu vou usar o gesso acartonado, que é o que eu estou usando aqui nesse projeto. E vou selecionar as linhas aqui e vou clicar nessa aresta. Como eu já defini plano anteriormente, não preciso fazer de novo, tá? E tá aqui minha sanca. E aí, de novo, esses ajustes. Eu não quero chanfro de nenhum lado, tiro dos dois. Se eu passar o cursor aqui, eu vou ver que ela está maior, porque eu deixei elas configuradas com 20 centímetros de abertura. Se você quiser criar novas ou editar tipo. E aí, aqui dentro, a gente tem todas as configurações. A gente pode vir no visualizar aqui. Aqui ele fica de ponta cabeça, tá, gente? Porque é a forma que a família é criada. Então, é como se o forro tivesse aqui, a luminária aqui, e aqui é o buraco. Mas se eu clicar no parâmetro, ele destaca para mim. Então, altura, olha lá, ele destacou. A espessura do forro base é a espessura do forro que você está colocando, tá? Se você for fazer um forro novo, né, por exemplo, eu uso gesso acartonado 1,5. Se você for fazer um de madeira, por exemplo, você vai usar 2 centímetros, isso aqui tem que ser 2 centímetros, tá? Então, essa é a espessura do forro que você está colocando a sua sanca, tabica, etc. Todos eles têm essa configuração. A espessura do material é a espessura que a gente está usando no forro em si, que no caso vai ser a mesma, né? Acho que a maioria das vezes vai ser a mesma, mas se eu quiser mais grosso, mais fino, é só mudar isso aqui, vai mudar todas as espessuras dessas partes aqui. E a largura aparente, que é a largura da boca mesmo, vamos dizer assim, da sanca, né? Então aqui é 15, que foi o que a gente fez ali. E aqui é o espaço da lâmpada, que é a largura interna, que fica escondida, que eu deixei 10, vocês também podem ajustar. Vou apertar OK. E aí ele já corrigiu aqui, ó, não tá passando mais para dentro. E o último, se eu passar um corte, só para mostrar para vocês, ele já ficou lá certinho. Tá? Então já tem a tabica aqui no fundo, já tem a sanca aqui. O último ajuste que a gente precisa fazer é puxar isso aqui um pouquinho para lá, né? Porque ficou um espaço aqui. Só que o Revit tem uma coisinha chata aqui que ele não deixa eu ir um pouquinho só. Quando eu vou só um pouquinho, ele volta.
tá? Então a gente tem que puxar até dentro da parede um pouquinho. Eu vou até a camadinha de revestimento que eu tenho aqui. Olha lá, foi. E eu vou ter a camada de revestimento que eu tenho aqui. Pronto. Ah, mas vai ficar enfiando na parede. Você pode unir geometria, tá? Que ele corta, ele aceita ser cortado. Então, deixa eu achar esse corte aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui. Em alguns casos ele até deixa a gente puxar, dependendo se for um pouquinho maior. Mas quando é muito pouquinho, ele não deixa. Vou entrar nesse corte, que acho que é esse aqui. E aqui, ó, ele tá entrando no forro como eu falei, tá? Eu até passei um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Ó, coloquei dentro do revestimento e se eu unir geometria do revestimento com o forro, ele corta. Então, no fim, tá tudo certo. Se você precisar fazer isso, é só unir geometria. Ah, e para quem não viu o vídeo que eu falo sobre o plugin Magic Join, que ajuda a unir várias geometrias de uma vez, eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima, tá? Então, assista porque vai ser bem útil para essas horas do forro aqui. Outra situação que você pode usar o unir geometria é nesses encontros aqui, nesse chanfro, né? Não quero que apareça o chanfro, unir geometria. Então, apertei o atalho que eu fiz e unir geometria aqui. Se eu vier aqui em cima, mesma coisa, vamos vir pelo botão. Unir geometria aqui e aqui. Tá? Se você usar o plugin Magic Join, você vai com um clique fazer tudo isso, você não vai ficar nem vendo. Então, assista lá o vídeo. E é isso. Então, foi bem rápido, né? Depois que você pega o jeito, você faz isso rapidinho. Aqui a gente tem uma situação semelhante. Eu vou lá, componente. Aqui eu vou mostrar outro problema que dá nesse tipo de encaixe aqui. Componente, tabica. Tabica tipo 2, metálico. Vou selecionar... Deixa eu selecionar o plano de novo, vou selecionar o forro de novo, porque eu não sei se está no mesmo plano. Não tenho certeza agora. E vou pegar o selecionar linhas aqui e vou colocar assim como eu fiz no outro. Vou dar um tab porque ele está pegando a própria tabica aqui, ó. Então, dá um tab aqui. Tem que tomar cuidado na hora de selecionar para não selecionar outra coisa. E de novo, os mesmos ajustes. Aqui eu vou tirar o chanfro dos dois lados. De cá eu vou tirar, lembrando que é anti-horário, né? Eu vou tirar do 2. Olha lá. Aqui eu não vou tirar e aqui eu vou tirar do 1. E aí você deve ter reparado que aqui em cima ficou uma confusão, né? Ficou um chanfro errado. E aí esse ângulo do chanfro a gente pode adicionar 90 graus nele, para ele terminar de rodar isso 90 graus, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu não quero 45. Nesse caso aqui é o ângulo 1, né? Eu não quero 45, eu quero 135. E aí ele já inverte, ele continua rodando mais 90 graus no meu corte, tá? E aqui é a mesma coisa, só que vai ser no 2, eu quero 135. E aí ele faz esse corte certinho, tá bom? Esse ângulo aqui pode ser qualquer ângulo, deixa eu ativar o 1 aqui, para explicar mais ou menos a lógica para vocês. Esse ângulo é o ângulo entre a linha que a gente está colocando, essa daqui, e a abertura, que é isso aqui. Então, imagina uma linha aqui, imagina que a cota de ângulo está aqui. Então, aqui tem 40 graus. Se eu coloco 30, olha lá, ele desceu. Então, aqui tem 30 graus. Se eu coloco 60, aqui tem 60. E se eu coloco 135, foi o que eu falei, ele continua dando a volta. Ele vai daqui até aqui, 90 e vai mais 45, tá? Então, por isso que é 135. Como a gente sempre usa, né, com mais frequência desenhos ortogonais, você vai provavelmente colocar entre 45 e 35 o tempo todo. Opa, mudei o errado aqui. 135, 45, e é isso. E aqui se você colocar 90, ele vai ficar 100, né, o chanfro. Na verdade, quando você desmarca o chanfro aqui, o que ele faz é colocar 90, né, obrigatoriamente. Então, mesmo que eu tenha digitado 45, se eu desmarcar o chanfro, ele vai aplicar 90 graus aqui. É isso que ele faz, tá? Então dá na mesma, mas eu recomendo usar o desmarcado aqui, deixar os ângulos aqui para não dar confusão. E de novo, se eu não quiser essas linhas, unir geometria e ele resolve tudo. Aqui na frente eu posso fazer um fechamento. Deixa eu ir no 3D. Olha lá, o meu forro está aberto, né, aqui na frente. E aqui é a situação que eu gostaria de fazer um fechamento. Então eu pego o forro, componente, procuro aqui fechamento.
e no caso acartonado, seleciono a linha e clico aqui. E pronto, eu não tô vendo, mas ele fez. Se eu passar o cursor aqui eu vou ver. Para ficar mais fácil, vamos pegar um corte aqui. Deixa eu voltar esse corte para lá. E vou entrar nele. E tá aqui o fechamento. Dentro do fechamento, para eu ajustar a altura, é só clicar nele e puxar, que eu acho mais fácil. Mas se você quiser digitar a altura, também tá aqui o parâmetro, é só digitar. E também tem a opção de você fazer ele alinhado pela face de baixo do forro, né? Aqui ele está por cima, ele está começando logo acima do forro. Se eu quiser, eu deixei uma opção aqui que é ele alinhado, né? Gesso acartonado alinhado. Que na verdade eu tirei aquela espessura, olha lá, ele desceu, eu tirei a espessura da base e coloquei 0, tá? Aqui, tá? Então isso serve para quem gosta de fazer esse acabamento. Deixa eu arrumar aqui, vou pegar esse aqui, tirar os dois chanfros. É para quem gosta de fazer esse fechamento passando, assim, ó, escondendo a tabica, tá? Então você pode pegar a sua tabica e fazê-la voltar um pouquinho. Olha lá. E aí você pode unir a geometria do forro com o fechamento e ele fica esse acabamento aqui. Tem gente que gosta de fazer assim, por isso que eu fiz essa opção. Bom, e agora indo para as outras opções, vou fazer uma demonstração rápida. No geral, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Mas, por exemplo, se eu tiver um forro com sanca central, vou desenhar um forro solto mesmo, vou fazer uma curvinha, vou deixar com 20, que é o padrão que eu deixei configurado já. Esse aqui é o exemplo que vem nos modelos, já para vocês entenderem como é que foi feito. Deixa eu confirmar se está 20 aqui, tá? E a altura do forro, vou de novo colocar no meu forro, meu nível de forro, né? Tá aqui. Então em 3D, tá aqui meu forro flutuando. E vamos lá, então eu volto na planta de forro aqui, e aí de novo, componente, eu vou pegar a sanca número 3, que é o que tem dos dois lados de iluminação. Então sanca, gesso acartonado, seleciono o colocar no plano aqui e seleciono o plano. Pronto, e aí selecionar linha. Nesse caso, eu recomendo, quando vocês forem fazer esse tipo de situação aqui, que vocês façam pelo lado menor, né? Eu vou mostrar por quê. Então, o lado menor é esse aqui, ó. O comprimento dessas duas linhas é menor do que dessa daqui. Porque desse lado ele já vem com aquele ângulo de 45 certo, esse ângulo aqui. Se eu fizer ao contrário, dá certo, vai funcionar, só que você vai ter que corrigir esse ângulo para aquele de 135 que eu mostrei agora, né? Você vai ter que corrigir essa confusão aqui, tá? Então eu recomendo que você faça pelo lado menor. E em situações que por exemplo, se eu fizer a sanca número 2, que é a que tem só de um lado, se eu fizer ela selecionando este lado aqui, a iluminação vai ficar de cá. Então se eu quiser que a iluminação fique de lá, eu realmente tenho que fazer do lado ao contrário e depois arrumar a situação aqui de 135 graus que eu mostrei agora, tá? Aí não tem jeito. Mas se não fizer diferença para você, ou se for dos dois lados, você pode selecionar assim, tá? E aí, de novo, aqueles ajustes, aqui é anti-horário, né? Então, 1 de cá, vamos ver se vale, ó, deu certo. E de cá, 2. E aí tem mais um recurso que eu não mostrei, que eu tirei o chanfro 2, mas em 3D, ele ficou aberto, né? Olha lá, do lado de cá ficou aberto, você não quer isso aberto, né? Você quer fechar isso aqui. Então, para isso eu coloquei a opção de fechamento. No caso aqui, como eu não tenho o chanfro do lado 2, eu vou fechar o lado 2. E aí ele põe uma plaquinha aqui e fecha o forro, tá bom? Todos eles têm essa opção, todas as sancas e todos os cortineiros. De cá, essa situação, eu imaginaria que aqui viria uma parede, então eu não fecharia, tá? Deixaria aberto encostando na parede, mas se for o caso, você quiser fechar, de novo você fecha do lado que você não tem chanfro. Então eu não tenho do lado 1, então fecha do lado 1. Se você, de repente, tiver um chanfro aqui no lado 1, ele vai fazer essa confusão aqui, porque ele só adiciona o fechamento, então não é uma situação que a gente teria um fechamento, tá? Então é só para tem que realmente não ter o chanfro para ficar certinho, tá? Então não tem chanfro do lado 1. E é isso, a tabica de forro comum é a mesma coisa, deixa eu só adicionar uma aqui para mostrar uma configuração. Tabica gesso em placa,
coloca aqui, seleciona a linha e clica. Eu só quero mostrar aqui, ela é da mesma forma, tem todas as configurações, você pode mudar os ângulos e os chanfros. E no tipo você configura também todos os detalhes dela. Então, lembrando que aqui está de ponta cabeça, né? Você vê a espessura do forro que você está colocando, que é o forro de gesso 3 aqui. A espessura deste material, que também está 3. O tanto de tabica que fica aparente, né? Aí você pode mudar para 4, para 2, né? Cada arquiteto gosta de alguma forma. E a largura que fica para dentro do forro. Então, você somando essas duas, dá o tamanho da sua tabica total, né? Então, faz o tamanho que você quiser e o material está aqui. E é isso, acho que mostrei tudo, todos os detalhes. Qualquer dúvida pode mandar aqui embaixo ou no nosso Instagram também, tô lá sempre. Pode mandar, se tiver problema também envia pra gente, se encontrou alguma falha, alguma coisa ou alguma sugestão, estamos abertos, tá? E valeu, até a próxima.